Bom dia, irmãos. Deixa eu inicializar aqui. Ok. Então, nós vamos continuar o estudo em Gênesis hoje. O pastor Jonathan, ele deu início do capítulo 6 de Gênesis, que dá a introdução ao dilúvio, né? E nós vamos prosseguir, vai ter uma breve retrospectiva ali dos primeiros versículos, tá? Mas é importante para a gente ter o contexto de novo, tá? Na nossa mente, no nosso coração aí. Irmãos, durante a ministração aqui da aula, eu peço que os irmãos que tiverem algo a acrescentar, ou alguma pergunta, ou até uma correção, pode acontecer, podem levantar a mão, tá? Desde que esteja dentro do tema. Eu vou pedir esse favor, porque senão a gente escapa do nosso tema e já é uma aula extremamente sintética, né? Nós temos 1 hora para fazer Gênesis de 6 a 11. Então, eu vou falar sobre os principais tópicos dele, de toda essa jornada aí, e o exercício fica, como sempre, né? A nossa recomendação é: façam a leitura em casa. Tem a aula, depois vai em casa, faz a leitura dos textos novamente, né? Para absorver melhor e meditar sobre os textos que foram ditos aqui. O objetivo da escola dominical, da nossa escola dominical aqui, não é passar uma instrução acadêmica, tá? Até porque, se a gente fosse passar uma instrução acadêmica, mesmo teológica, profunda, exegética, a gente demoraria muito mais do que 1 hora para fazer, né, alguns versículos do capítulo 6, tá? Quando for parar lá no capítulo 11, 10, seria muito mais do que 1 aula, mas não é esse o propósito. Nosso propósito aqui é estudar e aprender, né, a prática cristã através dos textos sagrados. Como nós devemos aplicar isso à nossa vida? Como isso se aplica à nossa cosmovisão? Né? Como que a gente vai viver? Qual é o conselho bíblico? Quais são os erros e acertos do passado? Qual é a recomendação do Senhor? Como o Senhor age em determinadas situações? O que nós esperamos dele? Então, para isso que nós estudamos o texto bíblico, para a prática em primeiro lugar, tá? O acadêmico fica para os professores, para os pastores, reverendos, que precisam escrever textos práticos também para a gente, né? Além dos textos acadêmicos, para auxiliar os alunos. Irmãos, para começar, vamos fazer uma oração e a gente começa já o estudo, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos na Tua casa, de aprender do Senhor, das Tuas Sagradas Escrituras. Que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, ilumine-nos com o Teu Santo Espírito, para que não sejamos só contempladores das Tuas palavras, mas praticantes diários. Aumenta-nos a fé, nos fortalece. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, enquanto estivermos aqui. Tem compaixão de nós. Abre o nosso entendimento, Senhor. Nos ajuda a vermos as Escrituras Sagradas mais com um olhar de buscar a prática e comunhão com o Senhor, do que meramente estudá-la, ou estudar as suas palavras, ou a ciência, ou seja lá qual for a filosofia humana por trás, ou a técnica humana por trás do estudo das Escrituras. Que sejamos guiados inteiramente pelo Teu Santo Espírito, que não só aprendamos, mas retenhamos aquilo e possamos passar a outros e a outras gerações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por quem trouxe a água. Estava de olho fechado, não vi. Então, irmãos, os primeiros versículos de 1 a 5, eles vão falar da proliferação. Está errado, tá? Proliferação está errado, troquei ali. Proliferação do pecado. Vou deixar o toque ali para não trocar depois, vou olhar para outro lugar. Corrupção total. Então, todo o desígnio do coração humano era mal continuamente. Então, permanecia da mesma maneira. A cada momento que passava, aquilo que o homem ansiava e desejava não era buscar mais a Deus, era sim o benefício próprio em detrimento do sofrimento dos outros. Egoísmo,
Coisas que nós vemos hoje em dia, que é muito comum: corrupção, egoísmo, maldade, né? Violência a todo momento, tirar o direito do outro, chamado violência também, ou privar ele do seu direito, a força, violência, né? Seja a força física ou seja a força intelectual, seja qual for a força que você aplica sobre o outro, isso é uma violência. Você está violentando a pessoa. Então a terra, então o desígnio humano continuava desse jeito, continuamente mal, e o pecado não era ali mais um ato, só apenas um ato. Já estava enraizado ali, era uma inclinação profunda do ser humano para fazer o mal. Todos pecaram, todos caíram, e essa coisa foi se multiplicando cada vez mais. Então, o Senhor vê aquilo, né? E eu estou fazendo uma retrospectiva, nós não vamos ler o 1 e 5, é só uma retrospectiva, nos próximos a gente começa a ler os versículos, tá? Então, nesses versículos ali nós temos o quê? Aquele famoso texto dos filhos de Deus, tomaram para si as filhas dos homens, e o pastor Jonathan falou aqui, eu volto a repetir, que a gente faz uma conciliação, eram tiranos endemoniados, a interpretação que a gente faz, a interpretação clássica da reforma protestante, a reformada mesmo, é que os filhos de Deus são a descendência de Sete, é a interpretação clássica. Existem outras interpretações, eu não vou aprofundar aqui sobre isso, nós estamos falando que são filhos de Sete, que eram tiranos, tá? E endemoniados, ou seja, eles tinham inclinação para o mal, tá bom? É a interpretação de Waltke, que a gente estuda, e é o que a gente compreende quando lê as Escrituras Sagradas, tá? A gente entende que é isso. Não são anjos caídos, como alguns falam, a gente não crê dessa maneira, embora o texto possa dar embasamento para isso, porque conflitaria com outras passagens da Bíblia, inclusive aquela que Jesus se refere aos anjos como assexuados. Então não dá para fazer essa relação de forma direta e mais tranquila. A outra é mais preferível, inclusive, da reforma, tá bom? Então nós temos a restrição ali. Então o Senhor dá uma restrição de tempo, que são os 120 anos, o número está arredondado aqui, nós não sabemos exatamente o início desses 120 anos aí, mas é o prazo, em suma, né, o prazo para que aquilo que o Senhor tinha anunciado seja concretizado. Eu vou destruir, eu vou dar fim a isso. O ser humano é mau, é continuamente mau, e precisa do quê? De uma ação direta do Senhor, precisa de uma ação para punir isso. A justiça dele vai ter que ser aplicada. Então, ele dá um prazo ainda pela sua misericórdia, um caráter, aqui uma característica misericordiosa de Deus, dando um tempo para que os outros se arrependam através da pregação de Noé. Não está escrito explicitamente isso no texto, mas a pregação dele é o quê? Imagine o seguinte, está lá em 1 de Pedro, capítulo 3, acho que versículo 19, 20, por ali 1 de Pedro fala, 2 de Pedro fala, Judas fala, eles citam Hebreus também, mas não cita esse caso aí da pregação. Mas quando ele estava construindo a arca, durante a construção dela, estou explicando para que vocês entendam, tá? Durante a construção dela, as pessoas viam que estava sendo construindo uma arca gigantesca. Tanto é que o templo demoraria mais de 100 anos ali, 100 anos construindo uma arca. O que as pessoas, a gente tem que imaginar, o texto não fala isso, né? Talvez tenha algum filme, alguém deve ter escrito alguma coisa assim, com licença poética aí, mas a gente imagina, isso é uma inferência, é uma simples inferência, e agora a minha inferência é minha, tá? Eu estou falando o seguinte, eu que estou interpretando desse jeito, estou imaginando aqui, não é o que está escrito no texto, para deixar bem claro, tá? Que não são palavras da Bíblia, são minhas. Então, as pessoas viam e perguntavam, por exemplo, eu imagino elas perguntando, o que você está fazendo? Que loucura é essa? Eu estou fazendo porque está vindo um juízo aí, da parte de Deus, contra todos os que estão cometendo violência na terra. É uma pregação. Então, as pessoas, aí veio a comunicação de boca a boca, né? Boca ouvido, boca ouvido. O maluco lá está construindo porque parece que está vindo alguma coisa aí para destruir todo mundo. Não, esse cara é louco, deixa para lá. Vamos continuar fazendo o que a gente já faz sempre. O que é? Casar,
dar-se em casamento, beber, dançar. Tem uma música aí, beber, cair, levantar, né? Beber, cair, levantar, beber, cair, levantar. Vamos continuar fazendo isso, praticando o pecado, porque como não é imediata a punição, então a gente pode prosseguir. É algo prático que eu extraio daqui. Aí é o Frederico extraindo, tá? Não sei se você concorda com essa extração, mas eu estou extraindo dali que, ao não receber a punição imediata, como é da mente do ser humano, eles continuaram, permaneceram ali entorpecidos nos seus pecados, porque não estavam tendo a condenação imediata ali, a punição imediata pelo que eles estavam cometendo, e continuaram, foram seguindo o seu rumo, e o Senhor não interferiu, Ele deixou. Ele vai ver a justiça, mas na sua misericórdia, Ele deixou ali um remanescente que pregaria sobre isso. A pregação, seja como for, como você acredita, se a pregação foi verbal ou não, de alguma forma foi pregado, porque as pessoas viam aquilo sendo construído. Então, seja por interpretação, está construindo uma casa gigantesca para abrigar alguma coisa, ou seja, perguntando lá para Noé, isso acontece. Isso provavelmente aconteceu, né? Tá? Então, teve essa restrição de misericórdia, nós temos esse panorama aí, esse pano de fundo que estava ocorrendo ali antes do dilúvio, tá? Aí nós vamos começar agora de Gênesis 6 em diante. Eu vou pedir para alguém ler o 6, já está escrito aqui, mas pode fazer a leitura. Então, aí agora vem uma parte do texto que, para algumas pessoas, ou para a pessoa que não tem uma leitura bíblica completa, eu não estou falando isso da forma assim, a ofender ninguém, nem quero ofender, nem quem está vendo a gente, provavelmente está sendo gravado, ou quem vai ver, não é isso. Mas que quando não se lê todas as escrituras sagradas, toda a Bíblia, quando não se faz uma leitura atenciosa, de meditação com ela, é fácil cometer um erro quando você lê palavras ou textos que claramente são antropopatismos. Antropopatismos vem de antropos, que é de homem, e de andros, né, que é homem. Antropos está flexionado. Patismo de sentimento, de emoção. Então, é uma emoção humana atribuída a Deus. Para quê? Para que nós consigamos compreender quão profundo aquilo traz na mente do Senhor, na sua santidade. Quão profundo, não é que fere, porque se ferir, a palavra é um pouco difícil de explicar, porque Deus é soberano, Ele não pode mudar de ideia, Ele não muda. Ele já falou isso, Ele não muda, né? Ele é o mesmo, Ele é imutável, Ele é soberano, Ele é imutável. Então, nessa sua imutabilidade, ele não pode ter ficado se arrependido ou ter ficado triste porque, poxa, eu fui pego de surpresa. Caramba. Não, a tristeza dele é um estado da mente. Tá? Então, Desculpa, está aqui. Então, ele não comete um erro. Eu não cometi um erro aqui, puxa vida, que surpresa, o ser humano falhou, o ser humano errou. Não, ele já estava vendo isso. O desígnio do coração do homem já era ruim, então ele não comete nada. Ele sente dor real diante do pecado, mas é a nossa forma de enxergar. É o texto bíblico falando na linguagem humana para que humanos consigam entender. A mensagem tem que ser transmitida de forma que o ouvinte consiga compreender o que aquilo está significando. Como isso impactou? Como isso impacta o relacionamento de Deus com a humanidade, da humanidade com Deus? De que forma isso aconteceu? Ou seja, o que acontece? O ser humano abandonou a Deus, abandonou de buscar o Senhor e abandonou, inclusive, a justiça que deveria estar impregnada, que está impregnada dentro do coração do homem, mas ele não quer fazer o bem. Parte do ser humano, ele não querer fazer o bem, e isso entristece, né? E isso, nessa tristeza, causa a separação dos homens de Deus. Aí resta o quê? Só a expectativa do juízo, que é a ação que Deus vai tomar lá na frente, que nós vamos ver o que acontece. É a mesma ação que Ele vai tomar no final dos tempos, ainda vai continuar desse jeito.
tá? Não o mesmo tipo de destruição, porque ele prometeu que não faria de novo, mas haverá o juízo final de novo, aplicação de justiça contra aqueles que hoje estão dormentes, ficam dormentes, continuam praticando a sua maldade, sua violência contra os outros, não sentem arrependimento, e nem o mínimo do remorso, acham que está tudo normal, está tudo ok. Talvez, de novo, aí é uma inferência minha, talvez por não ser corrigido imediatamente, punido imediatamente. Nós estamos acostumados a isso. Punição tem que ser rápida, tem que ser exemplar. Não é assim que funciona com o Senhor. Nós lemos nas Escrituras Sagradas. Quantos e quantos demoraram muito tempo para serem punidos? Porque a misericórdia, a paciência do Senhor e os propósitos deles, que são insondáveis, não são alcançáveis por nós, a não ser que Ele revele, estão com Ele. A gente não sabe, né? Mas o fato é que virá a justiça, né? Os versículos 8 a 9, alguém leia, por favor? Alô? Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Deve ser a versão. Tá certo. Desculpe, eu estou com a vista aqui meio ruim. Então, o que acontece, irmãos, aqui nessa parte? Noé, este homem que era íntegro, ele acha graça diante de Deus. O que achar? Como assim achar graça diante de Deus? O que ele fez? Não é o que ele fez, mas o que o Senhor determinou. O que o Senhor, ao ver, fala: eu escolhi este. É este que eu elejo para providenciar a salvação para a humanidade. É por este aqui. É por meio deste homem aqui. Não estamos falando, lógico, do sacrifício, ele vai se sacrificar igual a Cristo, porque toda vez que fala de salvação já se remete a Cristo. Não, mas ele é um tipo. A arca, Noé, é um tipo de Cristo, aponta para o sacrifício de Jesus. Então aqui no caso, primeiro ele acha graça, né, diante do Senhor. Antes de mais nada, não teve obras, não teve nada sendo feito antes. Então primeiro acontece o quê? Ele acha graça diante do Senhor, antes de ser chamado de justo. A justiça que vem depois das obras dele é precedida pela graça, tá? Noé era íntegro, o que denota abstenção do pecado e fidelidade para com Deus. Aí eu coloquei o grifo aqui, ele andava com Deus. Não é a mesma coisa de ser sem pecado, completamente sem pecado, né? Totalmente puro, plenamente, não é nada de plenitude. Ele era íntegro, ele era uma pessoa que buscava o relacionamento com o Senhor, que buscava fazer as coisas corretamente, que não exercia violência e não se deixou moldar pelo comportamento dos seus contemporâneos ali, dos seus conterrâneos e contemporâneos que estavam ali junto com ele. Ele não deixou se amoldar por isso. Então, por mais que esteja no meio, mais uma parte prática, né? O crente está muitas vezes, não vou generalizar, mas muitas vezes está submerso ali no meio de um lamaçal terrível. Nesse sentido, estou falando no sentido de pessoas que praticam muitas coisas ruins, muita violência. E qual é o papel do crente? Viver uma vida íntegra, piedosa. O que encaixa na vida íntegra, piedosa? O que acontece? O que eu preciso fazer? O que nós fazemos para ter essa vida íntegra? É ser chamado filho de Deus, parar e descansar, deitar numa rede? Bom, o Senhor me salvou, fui convertido e agora eu estou tranquilo, está tudo em paz, não preciso fazer mais nada. Os textos nos mostram muitas coisas ao contrário, isso é uma ideia contrária a esta, tá? A segurança da salvação existe, com certeza, mas existe também as obras advindas dessa salvação, dessa fé. E também existe a vida piedosa, como eu estava dizendo, como eu estava me referindo aqui. Qual que é a vida piedosa? Uma vida de oração, de comunhão com Deus, de respeito ao próximo, comunhão com o próximo, comunhão com a igreja e respeito ao próximo para, através das nossas obras,
que o Senhor seja pregado através daquilo que nós fazemos ou falamos, né? Existem várias formas de se pregar. Quando eu falo, não vou fazer a mesma coisa que você está fazendo, não vou fazer, sem aquele moralismo que às vezes mais afasta do que atrai, não vou fazer, tá? Isso daí é errado. Por que é errado? Aí você deu brecha ali a pessoa deu brecha para você comunicar o evangelho. Isso é errado porque o Senhor fez isso assim, assim, assado, a ordem do Senhor é essa, essa, essa. Mas quem disse? Aí uma coisa vai chamando a outra e você consegue pregar. Que Deus é esse? O que ele fez? Aí você vai lá em Gênesis, que está aprendendo aqui com a gente, né? Vai em Gênesis 1, olha, criou os céus e a terra, ele fez tudo isso. Isso aqui aponta para Cristo. Olha a condição do homem, a pecaminosidade. Não foi resolvido. Não é resolvido. O dilúvio tem uma nova aliança, mas a gente vai ver lá na frente que volta de novo o padrão de pecado. Aí você vai, cada vez que você vai avançando nas Escrituras Sagradas, se eu for avançando aqui, você vai ver esse padrãozinho, né? Tem uma libertação, ou tem a aliança de Deus com alguém, ou com o povo, e essa pessoa acaba se desviando, ou quebrando de alguma forma, ou seus descendentes, tá? Acontece isso no Egito, acontece isso na saída do Egito, acontece isso em Juízes, aqueles ciclos, né, dos juízes que nós temos, o povo caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. Desse jeito cai, precisa de um libertador, é liberto, aí depois cai de novo e o ciclo se repete indefinidamente. Aí chegam os reis de Israel e de Judá, acontece a mesma coisa, esses mesmos ciclos, esses picos aí, de cada hora a pessoa está voltando e se inclinando, e mais, mesmo depois da revelação do Deus único, do Deus verdadeiro, ainda indo para o politeísmo, muitas vezes, se prostituindo. Aí você vai ver essa denúncia nos profetas, Jeremias, Isaías, Oséias, você vai ver essa denúncia se repetindo, se repetindo, se repetindo, e você vai ver essa prática também lá no Novo Testamento, de novo, as pessoas impiedosas e tudo mais, porque o coração do homem é continuamente mau, continuamente se inclinando para as coisas dele. Infelizmente, nós somos assim. Sem comunhão com Deus, sem uma vida piedosa, nós estamos fadados a não conseguir sair desse ciclo vicioso. Então, as pessoas sem Cristo, elas não conseguem sair por si só. Ninguém consegue sair do próprio lamaçal sozinho. Precisa da graça de Deus, precisa da graça que tira o homem da integridade dele continuar integralmente ao Senhor, tá? Depende disso. E essa integridade depende de novo da graça de Deus que fornece isso, que destina a pessoa a isso, tá? Se não for pela força de Deus, como diz o salmista, ninguém quer buscar Ele, ninguém quer fazer o bem, não há nenhum sequer que queira fazer isso. Deus olha de cima para baixo e fala, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhumzinho sequer, não tem. Precisa da minha graça, precisa do poder de Deus, precisa do Espírito Santo no convencimento do homem, senão não acontece. Veja bem, um homem estava construindo uma arca gigantesca lá, ninguém acreditou, nenhumzinho. Você tenta imaginar, será que nenhum acreditaria? Se fosse pela lógica humana, o que qualquer um faria, vamos dizer, pela lógica, pura lógica para o senso de proteção. Rapaz, e se esse cara tiver certo? Bom, eu pensaria assim, né? Estou falando logicamente, não dá para se colocar lá. Mas esse cara pode estar certo, é melhor eu ajudar. Eu vou te ajudar aqui, eu fico na arca. O pior das coisas vai acontecer o quê? Não vai chover, mas eu ganhei uma arca ali para morar. Beleza. Ninguém fez isso. Parou para pensar nisso já? E ninguém buscou? Por quê? Não vai acontecer, meu irmão. Isso aí que ele está falando é loucura. Esse velho é maluco. É louco. Não vai acontecer. Vamos continuar fazendo o que a gente faz. Então, sem a graça de Deus, sem o convencimento da parte de Deus, o homem não vai fazer mesmo. Tá? Nós temos agora a ação de Deus diante do pecado. Nós vamos ler o 11 ao 22 todo, e aí a gente vai quebrando alguns versículos-chave, tá?
Alguém faça a leitura dos 6, 11 a 22, por gentileza. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que eu destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. O seu comprimento será de 130 metros, a largura de 13, a largura de 22, a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você estará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez. Conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Obrigado, irmão. Então, nós temos aqui o objetivo, né? A ação de Deus, castigar o pecado. Castigar aqueles que não se arrependeram, castigar o pecado por causa, né, da violência que tinha se multiplicado. E aí a gente vê o início ali de algo que seria uma recriação do mundo, né? Recriação de todas as coisas, de novo, né? Já havia sido criado, havia sido feita uma aliança, o reverendo Jonathan já explicou sobre isso, com Adão, pacto com ele, eles desobedecem, a terra começa a ficar violenta, e essa violência escalou tanto que é necessário agora um castigo quase generalizado, uma recriação. Vou fazer isso de novo. Desandou. Isso para demonstrar o caráter santo de Deus, que não pode, né, suportar e nem passar pano na violência desenfreada. Quando eu falar violência, imagine pecado em todas as suas formas. Eu só estou resumindo aqui em violência, para não ficar me repetindo muito. E pecado é uma coisa muito simples. Eu acho que a palavra violência causa mais impacto, tá? Que é o fruto do pecado, tá bom? E o prêmio do pecado seria esse castigo. A justiça de Deus, a ação dele. Não é justiça porque eles tiveram o tempo para arrependimento. Eles têm, ainda que muito corrompida a imagem do homem, né, existem várias correntes teológicas sobre isso, mas o que nós cremos é que a imagem não foi completamente corrompida. Ainda existe alguma imagem dentro do homem, mas ela não é sozinha suficiente para conduzir o homem a Cristo, sozinho, por si só. É isso que nós cremos. Não é possível isso acontecer, tá? Ou reconduzi-los à prática piedosa para com Deus, ou junto a Deus. Não é possível, porque se assim o fosse, Cristo não precisaria ter vindo e morrido. Precisou vir. Não precisaríamos da graça também para ter fé. Bastaria aquela imagem ali que está dentro de mim ainda, a imagem de Deus um pouquinho que está ali, quebrada, mas eu conseguiria acessar ela e finalmente alcançar a fé. Isso não é possível, isso não acontece. Isso não é possível segundo as próprias Escrituras, da própria Palavra de Deus. Então nós temos dependência completa do Senhor. Então essas pessoas, elas permaneceram em seus pecados, a culpa é delas, elas permaneceram, decidiram não ouvir, tapar os ouvidos, e aí a ação dele é de castigar.
tá? Ele define isso. Aí a outra ação dele é poupar um remanescente. Quem seria, né? Noé. Ele fala, eu vou dar cabo da vida, vou dar cabo de tudo, mas como Noé achou graça diante do Senhor, o Senhor o selecionou por motivos que estão ocultos com Deus. Ah, mas o Noé era íntegro, mas a graça precede. E se a gente ler lá no final do capítulo 5, fala que é aquele que vai trazer o quê? Descanso para a gente. Ele fala sobre Noé. O próprio Pai, aquele que nos consolará dos nossos trabalhos. É uma profecia ali. Isso é uma inferência nossa quando a gente lê o texto, tá? Não está escrito claramente desse jeito, mas nós entendemos que ao dar este nome e falar Ele nos consolará, está dizendo de uma predestinação que Deus já tinha feito ali para Noé, que já existia acerca de Noé. E é pela graça, isso. Baseado em quê? Nos seus eternos conselhos soberanos, que estão ocultos com Ele e que Ele decide quando Ele quer revelá-los. Ele que decide, tá? Então, Ele poupa esse remanescente que é justificado pela fé. E como é que Ele faz? Aí nós temos um texto aqui, mas basicamente a construção, né? Ela não precede a fé. Eu vou construir para obter fé. Eu vou fazer a arca para obter algo. Até porque ele precisava das instruções. Não, ele teve fé em Deus. Ele foi precedida a obra pela fé. Ele creu naquele que estava chamando, creu naquele que estava falando com ele, falou, agora eu vou obedecer. Não adianta crer, é a prática, né? Não adianta crer, ouvir e não obedecer. Ou crer e não querer ouvir mais. Imagine se por alguma parte Noé tivesse crido, vai vir um dilúvio. Eu creio com todo o meu coração, Senhor. Agora deixa eu fazer outra coisa aqui. Não, mas eu tenho as instruções aqui da arca para fazer. Não, agora eu não tenho tempo não, deixa eu fazer outra coisa. Não vou ouvir essa parte. Não, a partir do momento que se tem fé, se passa a ter ouvidos para ouvir a voz do Senhor integralmente a todo tempo, em todo momento. Esse é um exercício que nós fazemos. Ouvir a voz do Senhor significa esperar um profeta vir na igreja e falar, profetizando coisas que não estão na Bíblia? Não significa isso, não. Não significa isso. Significa estar atento a todas as mensagens das palavras, das Escrituras Sagradas e a todas as situações que o Senhor coloca diante de nós, para que nós possamos, agora munidos do conhecimento das Escrituras Sagradas, compreender o que Ele está querendo falar conosco, o que Ele está falando conosco, não é o que Ele está querendo. Quando Ele fala, Ele fala. Quando Ele está comunicando com a gente, está acontecendo isso, vai acontecer aqui. Está escrito nas Escrituras Sagradas, eu não preciso mais de buscar outras fontes de revelação. A fonte majoritária, a única, né, na verdade, a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Então agora eu sou ouvidos para ela. Mas como eu vou entender qual é a vontade de Deus se eu não a leio? Se eu não estudo ela? Basta vir nos cultos? Não. É necessário, mas não é suficiente. Não é totalmente suficiente. Basta vir nas escolas dominicais? Também não. Basta fazer um bom curso de teologia? Muito menos. E orou, né? Que um teólogo, uma pessoa ir para um curso de teologia sem ter lido a Bíblia uma vez, está no lugar errado. Está fazendo alguma coisa errada com a sua vida. Deveria ter lido antes, pelo menos uma vez. Seria uma vergonha muito grande, né? Para a gente encontrar alguém que foi para o seminário, por exemplo, sem ter lido a Bíblia uma vez. É muito vergonhoso. Eu cavaria um buraco e enterraria a cabeça nesse buraco aí, de vergonha. Vergonha alheia. Não é possível. É contraditório. Para o cristão, também é muito ruim. É ruim, porque a maioria das coisas que a maioria dos problemas que nós poderíamos ter evitado, ou não que aconteceram em nossas vidas, poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos dado ouvidos a Deus, tivéssemos lembrado. Daí, eu estou fazendo, parte prática isso, tá, irmãos? Talvez eu ocupe um tempo aqui, mas daí o que acontece? A necessidade da leitura constante das Escrituras.
ler uma vez por ano a Bíblia Sagrada, mas eu já li. Eu já li umas 30 vezes, já li umas 20 vezes, já li várias versões. Eu sei, eu também. Já li várias versões, várias vezes, incontáveis. Mas eu esqueço. Eu não consigo, irmãos, eu não tenho o dom de decorar a Bíblia toda, eu não consegui ainda. Você conhece alguém? Eu queria parabenizar essa pessoa. Eu tenho que ler de novo. Cada vez que eu leio de novo, eu me lembro. É verdade, isso está acontecendo assim, assado por causa dessa parte da leitura. É verdade, eu não devia ter feito isso. Você começa a se examinar com mais frequência, quando você começa a ouvir. Essas pessoas, talvez, se tivessem dado ouvidos, né, e se fosse no plano de Deus, mas falando humanamente, se tivessem dado ouvidos, elas tivessem feito o autoexame. Pode falar, irmão Marcos. A palavra é viva e eficaz, né? Ela não é a mesma toda vez. Espiritualmente, ela não é a mesma. As circunstâncias mudam, a experiência da gente muda, a nossa idade, local, cultura, contexto. E a palavra é preparada para englobar tudo isso e o Espírito vem junto. Vem junto, não. Ele que controla ela. Por isso que ela diz que ela é viva e eficaz. É de verdade, isso não é poético. É viva e eficaz mesmo, ela muda. Você vai entender uma coisa nova, você vai aprender uma coisa nova. Eu nunca vi isso, não viu mesmo. O Espírito está falando uma coisa nova. Eu acho que aqueles que dizem que, não, esse negócio de viva eficaz é papo furado, é porque não tiveram encontro real com Cristo. Eu afirmo da minha parte. Porque ele não consegue examinar aquilo na forma espiritual, uma aplicação para si mesmo, para os outros, como a viver em comunidade. Ele só consegue enxergar as Escrituras Sagradas como mais um livro, que eu preciso ler para obter algum tipo de conhecimento ou alguma vantagem, sempre assim, né? Ou para poder, como alguns fazem, confrontá-la, achar contradições, é o que muitos fazem, né? Então, realmente, ela é viva e eficaz, ela muda, assim, não é que ela muda, a recepção da mensagem, ela muda espiritualmente, de acordo com muitos fatores, como o irmão colocou aí, muito bem colocado. Obrigado. Nós que mudamos, o receptor, sim, de fato. Então, foi pela obediência, ele alcançou a salvação pela obra, a arca, mas pela obediência que é provida pela fé. Essa obediência dele veio da fé, ele tem a fé, então agora eu obedeço. Eu vou fazer aquilo que o Senhor pediu para eu fazer, ou que Ele me mandou, né? Pediu fica muito fraco, Ele manda, e a gente obedece. Pediu é para entre nós, né? Eu vou pedir para vocês, o Senhor manda a gente fazer e a gente tem que estar ciente disso. Se a gente não fizer, haverão consequências, tá? É simples assim, não dá para passar pano. Nota do versículo 12, ali, todos os seres vivos, inclusive os animais, estavam corrompidos. É a declaração das Escrituras Sagradas. Como isso aconteceu? Não sei. Tá? Muitos detalhes das Escrituras, da história, a gente só pode supor, a gente vai supondo. Como disse o reverendo Jonathan aqui, a gente está pegando os aspectos, aquilo que o texto está dizendo e transmitindo de parte prática para a gente, o que é necessário. Aquilo que é revelado para nós é o que é necessário para que nós vivamos em comunhão com Deus e com o próximo. E ali ele se limita a dizer que os animais, provavelmente, os animais estavam corrompidos também. Tá? Nós temos ali os versículos, Efésios 2,8, bem conhecido, 2,14 de Tiago, embora esse versículo de Tiago, o contexto dele, se você pegar o contexto imediato, o que é o contexto imediato de um versículo? São os versículos anteriores e os versículos posteriores, provavelmente dentro do capítulo. Eu não posso afirmar que é dentro de um capítulo, porque um capítulo pode ter vários temas. Então é dentro de um mesmo tema, que pode abranger outros capítulos também. Talvez esteja ficado confuso, né? Estou avançando aqui, mas... Contexto imediato é aquele que está dentro do tema direto daquilo que você está lendo, na Bíblia Sagrada. Você precisa do contexto para você entender o que você está lendo. Você precisa ler ele todinho, não pedacinhos truncados das Escrituras Sagradas. Então, quando a gente lê esse contexto, ele está falando da caridade com os irmãos, de ver aqueles que estão sofrendo e virar as costas,
aqueles que estão em necessidade e dá o que sobra. Você não faz o melhor, você dá o que está sobrando. É disso que ele está falando ali. Está falando, você diz que tem fé, mas você não faz. Mas ali é obras também. E essas obras dependem da fé. Porque para a pessoa fazer isso, depende dela ter fé em Deus. Para se ter uma vida piedosa, que envolve obras, é necessário ter fé. É óbvio. E essa é a mesma obra praticamente de Noé, que Noé fez, foi construir, obedecer. É a obediência no final das contas. Não importa o que está fazendo, o que importa é a obediência a Deus. E aqui é fazendo a arca, e lá na frente é ajudando os irmãos, lá em Tiago. Mas no final das contas, as duas são a mesma coisa, obediência pela fé. É o que eu quis dizer quando eu trouxe Tiago. Eu estou levando o contexto mais profundo, tá? Contexto espiritual, não temático. Eu aprofundei, eu afunilei o contexto. Se eu olhar mais para fora, sair desse contexto, jogar um contexto temático, o tema é entre os irmãos, na comunidade, tá bom? Para deixar claro. Eu pensei muito antes de colocar esse versículo aqui, porque é muito perigoso colocar uma coisa descontextualizada, direta. Eu falei, eu vou colocar, mas eu tenho que explicar para eles que o contexto que eu quis dizer aqui é as obras por meio da fé, tá? É isso aí. Aí Hebreus 11:7 fala de novo, né? Ele fala que pela fé Noé, tá aqui, Noé é divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viu e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Condenou o mundo porque ele construiu, entrou, não foi ele que deu a sentença. Quando fala ele condenou o mundo, é que pela sua ação, pelo seu ato, os outros morreram. Foi uma condenação, tá? Permaneceram lá. Quem condenou de fato é Deus, tá? Mas o agente é Noé ali. Vamos lá. A ação diante do pecado ainda, versículo 14, tá? A gente vai dar uma olhadinha em um versículo ou outro, rapidinho, né? Tá aqui as instruções de Deus. Deus especifica os detalhes do meio de salvação. Ele não deixa, isso é um ponto de observação bem interessante. O meio de construção vem dele, é provido por Deus, não veio de homem. Não foi o homem que mirabolantemente desenhou um plano. O Senhor não chegou para Noé e falou assim, olha, vai vir um dilúvio, te prepara. Rapaz, é melhor construir uma arca, deixa eu ver aqui e tal. Existem alguns dados bem interessantes sobre a arca. Eu não vou entrar muito em ciência, que gera um debate do meu livro. A gente não vai sair daqui hoje, né? Já são 11h03. Mas para não entrar nesses debates muito, muito profundos, eu vi alguns cientistas cristãos, um deles, o Adalto Lourenço, a quem eu tinha muita estima, né? Ele morreu, eu ainda tenho, né? Mas não está mais vivo entre nós, teve um infarto. Mas ele demonstrou em vídeo lá e mostrou estudos que fizeram uma escala da arca um pouco menor, bem menor, não um pouco menor, bem menor, e colocaram num tanque com água e agitaram, e viram que naquela proporção, com aquele peso, a arca não tombava, ela não virava, ela estava na escala correta de dimensões. Se você pegar, por exemplo, a epopeia lá, o conto de Gilgamesh, que é mesopotâmico, babilônico ali, a estrutura da arca deles é cúbica, e um cubo, se você colocar na água lá com aquele peso, ele viraria, ele não ficaria estável na água e todo mundo ia ficar girando lá dentro com as forças e o ímpeto das águas. Então, mais uma vez, usou-se ciência para comprovar que um cara, né, lá atrás não teria condições de fazer uma engenharia dessa, de uma precisão tão grande, de construir uma arca sem leme, né? Não tinha leme, só tinha a porta, mais nada ali, com os devidos degraus, pavilhões e tudo mais, bem organizadinho e na proporção certa, a mesma proporção, inclusive, que é usada para navios hoje. Mesma proporção de retângulo, né? Foi usado ali.
Então, assim, é bem interessante esse dado. Então, a especificação parte de Deus. Se tivesse vindo de homem, teria provavelmente um formato cúbico, né, provavelmente, e a coisa teria se perdido, como é o conto lá de Gilgamesh. Eu não me lembro se o pastor Jonathan falou sobre isso, sobre Gilgamesh, sobre o conto mesopotâmico. Eu não vou trazer esse conto aqui, o horário não cabe, tá? Mas eu posso resumir muito rápido aqui e dizer muito rápido que é um conto da Mesopotâmia ali, ao norte ali de Israel, tá? Onde fica o Eufrates, o Tigre, tá? Onde está a Babilônia. Nesse conto aí, eles falam que os deuses, é um conto politeísta, os deuses, na sua mesquinharia, a maioria dos deuses são assim, né? Você vai pegar o conto grego, romano, todas as mitologias politeístas, sempre tem um Deus brigando com outro, ou está chateado com a humanidade porque a humanidade não trouxe café da manhã para ele hoje. Estava com azia, não trouxeram o heno dele, ele vai mandar o dilúvio logo, porque mesquinho mesmo, entendeu? Então fez isso, fizeram lá um apanhado lá e só um cara mandou construir lá, o cara construiu esse cubo aí, entrou, ele mesmo fechou a porta, vai ter uma observação disso daqui, e pronto. E esse cara sobreviveu por causa da mesquinharia lá dos seres humanos, dos deuses lá que fizeram isso, tá? Nesse conto de Gilgamesh, que fala também dos deuses, da origem deles e tudo mais, sempre tem a origem dos deuses, mas não tem a origem de todas as coisas, assim. Eles precisaram ser originados de uma coisa que já existia. Ou já existia água, ou já existia algum outro tipo de terra, ou alguma outra coisa para eles virem à existência, contrastando com Gênesis 1, Gênesis 2. Isso é um resumo a obra é muito grande, tá? Mas por que é bem importante, às vezes, dar até uma lida sobre isso, estudar sobre isso? Porque esses escritos desse dilúvio, dessa epopeia mesopotâmica, ele é anterior à Bíblia. O texto é anterior à Bíblia, tá? Aí o que acontece? Os críticos das Escrituras Sagradas e do cristianismo falam o seguinte: a Bíblia copiou. Porque se um é mais velho, a lógica assim, é um silogismo, né? Uma simples lógica para resolver. Não, se é mais velho, então foi copiado. Não é. Peraí, calma aí. Peraí que a gente está falando de tradições orais aqui, nas Escrituras Sagradas. Segundo, é muita besteira falar que é plágio, porque 2 veículos de comunicação, por exemplo, eles podem reportar uma notícia em pontos de vista diferentes. Quem copiou de quem? Sei lá, a Gazeta A faz um texto sobre um acidente que aconteceu ali na avenida. Amanhã, a Gazeta B escreve também sobre o mesmo acidente, só que com outra visão. Ela vai colher as testemunhas, ela vai colher os relatos das testemunhas, vai ficar muito parecido a narrativa, mas não vai ficar igual, mas vai ficar parecido. É realmente um carro branco, Fiat, bateu contra o muro e as pessoas se acidentaram. O relato do que aconteceu, a sua essência é o mesmo, né? Mas os detalhes não vão ser iguais. É o que acontece com o texto. Ou seja, é até bom terem achado, que corrobora as Escrituras Sagradas. Houve um dilúvio. Mas como é que houve um dilúvio se só Noé... Não, peraí. Quem contou isso são os descendentes dele. O texto não foi escrito enquanto estava rolando o dilúvio. Peraí, está chovendo, deixa eu escrever aqui rapidão. Então, Senhor, não aconteceu isso, né? Saíram da arca, as nações, tem a tábua das nações, nós vamos detalhar aqui isso, mas Sem, Cã e Jafé são separados, cada um vai formar uma nação e povos e tudo mais, né? Várias nações oriundo deles, e uns temeram o Senhor, prevaleceu a continuação da narrativa das Escrituras Sagradas, que não existiam, mas a narrativa bíblica real de Deus, e outros começaram no seu desvio de Deus, indo para o politeísmo, começaram a adaptar a narrativa, ou adaptar aquilo que tinha acontecido sob a ótica politeísta. Aí começaram a falar, são vários deuses que fizeram isso, aquilo. Quem escreveu primeiro? Beleza, eles escreveram lá nas tabinhas de argila, o seu conto, e pronto. Escreveram primeiro, mas não significa que o mais velho é o mais correto.
é a fonte também. Não significa nada disso. Significa um outro ponto de vista, tá bom? Então tá. Dito, eu fiz esse resumo rápido aqui, porque realmente não dá para aprofundar nesse ponto, tá? Sem leme, eu falei, né? Sem meio de comunicação, o destino também da arca dependia unicamente de Deus. Não estava no esforço humano. Não cabe ao esforço humano guiar aquilo que Deus quer fazer. Forçar. Não dá nem para forçar, né? É uma contradição muito grande falar que eu vou forçar a vontade de Deus. O Senhor vai se dobrar à minha vontade. Isso não vai acontecer. Eu aceito ser salvo, mas vai ser sobre os meus moldes. Me dá um leme, eu vou ser salvo porque eu vou entrar na arca, tudo bem, mas me dá um leme para eu poder controlar aqui, eu quero também uma vela. Não, você vai entrar numa caixa, não numa caixa, mas num barco, sem leme, sem nada, vai ficar ali à deriva. A Deus dará? Não. A pura sorte? Não. Entregue aos meus cuidados, entregue aos cuidados de Deus. O leme é o Senhor. Então ele evitou colisões, seja lá o que poderia ter acontecido com essa embarcação, não aconteceu, porque Deus queria mostrar que Ele tem controle sobre todas as coisas e sobre a soberania dele também, que Ele guia. E Ele transfere até uma parte da responsabilidade, não transfere a responsabilidade, mas transfere uma parte daquilo que vai ser feito, da sua obra, para o homem também, como foi a construção da arca. Ele poderia ter formado a arca do nada? Poderia. Poderia ter feito rápido, igual os contos lá de Gilgamesh, que, se não me falha a memória, foi 1 semana a construção? Poderia também, mas não o fez. Então, o homem ainda precisou de um esforço colossal. 100 anos, uma arca dessa proporção, foi um trabalho gigantesco, né, para fazer. Aí nós avançamos para o versículo 18, tá? Deus restabelece a aliança da criação com Noé. Aí primeiro a graça e a aliança, depois vem a obediência. Então o Senhor faz essa aliança, derrama da sua graça, chama, passa as instruções, aí depois vem a obediência de Noé. Lá no final ele vai falar, né? Versículo 22, foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim o fez. Então primeiro teve toda a especificação de tudo que aconteceria da parte de Deus. Depois vem a ação. Então, cabe ao homem, de novo, né? Cabe ao homem ouvir atentamente, e como resposta a essa graça de Deus, como essa resposta às ordenanças de Deus, cabe o que? Obedecer, ou seja, executar aquilo exatamente como Deus mandou fazer. A aliança não se concretiza sem a fidelidade de Noé. Versículo 1 do capítulo 7 diz: o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Isso é no final, está concretizado. Veja que interessante, né? Não ia mudar, lógico, tal, mas vamos ler humanamente o texto. Você lendo o que ele fez, ele ficou durante 120 anos na construção daquilo, obedecendo a Deus, mesmo provavelmente, eu estou falando provavelmente de novo, provavelmente recebendo zombaria, talvez um monte de gente falando: você é louco. Parentes, será que ele não tinha nenhum outro parente, nos seus filhos ali, a esposa e as noras? Não, ele tinha outros parentes, e os outros devem ter chegado e falado: tu é louco, rapaz, que maluquice é essa que você está fazendo? Se vocês não tivessem falado isso, se tivessem aceitado, então são suicidas. Ah, tudo bem, a gente vai morrer mesmo, está de boa, pode entrar você. Não, não é isso que aconteceu. Foi zombado, é inferência minha, tá? É o que eu vejo, tá? É o que eu estou vendo, não é o que o texto está dizendo. Eu estou vendo que eles estavam zombando, provavelmente, ou caçoando, ou reclamando, até dizendo: você é louco, você está desperdiçando sua vida, um tempão da sua vida fazendo isso. Olha quanto, já pensou, 90 anos depois de construção, a coisa está lá, 80%, 80 e pouco por cento de conclusão. Até agora, Noé, estou olhando aqui no relógio, até agora não veio esse dilúvio que você está falando. Cadê? Até agora você está construindo esse negócio e você acha que você vai terminar um negócio desse? Já faz 50 anos que você está construindo. Imagina. É mais ou menos assim: eu vou construir minha casa, tá?
Vou começar a construir, mas sozinho. Mas eu não quero construir uma casa, eu vou construir um prédio sozinho de madeira. Vou começar a construir sozinho ali. Aí eu começo com a estaca, vou fazendo isso, aqui, bem devagarinho, né? Porque no nosso ver é devagar, mas é uma coisa colossal para uma pessoa e talvez os filhos ali ajudando. Mesmo que seja todo mundo trabalhando ali, 8 pessoas trabalhando, não dá. É muito colossal o negócio para fazer. Para fazer rápido, 1 ano, 2 anos, como se constrói hoje casa. Meses, em meses, prédios se constrói com menos de 1 ano. Pode falar, irmão. Exatamente. E a parte da paciência que mais pega para a gente, né? E a gente vê que não é um exemplo porque você não tem nessa narrativa aqui, bíblica, Noé fazendo algum questionamento. Embora o Senhor permita ser questionado, como a gente lê no livro de Jó, né? Outro livro excelente para ler. Todos são, né? Mas é um livro excelente para compreender isso. Essa questão até do tempo, né? Da ação de Deus, dos propósitos dele e do tempo, que é tudo no tempo dele, tá? Realmente, muito obrigado, irmão, pela colaboração aí. Então, nesse caso, Noé creu no impossível, naquilo que todo mundo falava que é impossível e até a vista humana, né? Construir um negócio dessa dimensão, se alguém pedisse, seria impossível. Parece que aumentou? Tá chegando perto, tá? Então, 7:16. Alguém faça a leitura do versículo 16, por favor? Está ali no slide também. Sete 16. O destaque, eu coloquei um destaque ali, grifo meu, e o Senhor fechou a porta da arca. O destaque é que a garantia vem do Senhor, da salvação. Ele é que sela, Ele é que garante, não é esforço humano. Ao contrário ali do relato ali da Mesopotâmia, que o herói ali, ele fecha. Depois que ele entra na arca, é ele que fecha. O esforço humano ali de garantir, de selar. O texto bíblico tem essa diferença. Outra diferença, para nós, e teologicamente dizendo, não só para nós, até para se alguém seguisse essa religião deles, que não se tem notícia hoje. Pode falar, irmão, por favor. Você está trazendo algumas coisas interessantes e trazendo outros textos também para a gente fazer esse comparativo, né? Eu não sei se o pastor Jonathan trouxe, né, a informação, se já falou, vou reforçar só. Mas quando a gente começa a ler o Gênesis, talvez a informação mais importante que a gente precisa ter, na minha opinião também aqui, é a datação do livro, né? Porque se a gente um livro que provavelmente ele foi escrito ali durante o exílio da Babilônia ou posteriormente ali, logo após, né? Então todas essas histórias, como você está trazendo, né, e comparando, elas estavam acontecendo ali em loco no povo de Deus, né? Porque eles estavam imersos numa cultura que não era deles. E o remanescente fiel ali no meio do povo precisava preservar a cultura, as histórias, né? E trazer Deus também, porque ali haviam novas gerações. Então, quando você vai precisando recontar a história, né? Que naquele momento era até então oral e aquilo foi registrado.
E todas essas situações, como você está colocando, né? Primeiro, no conto mesopotâmico ali, o herói então fecha a porta, né? Mas na nossa cultura, para o nosso povo, quem fecha a porta é Deus. Então, é bom a gente ter esse olhar quando vai estudando Gênesis, de que todas as histórias que estão sendo narradas ali no livro, elas estão de fato confrontando uma outra cultura, né? E trazendo então a explicação, trazendo a instrução de quem é Deus e como Ele age na história. Então só para não perder, porque senão depois você vai para outro assunto, né? Mas a gente tem isso em mente, quando lê Gênesis, leia como quem está recebendo instruções e verdades, né, de quem é Deus, confrontando uma história que está ali, que existe, como você colocou, desde antes então, daquele povo ser criado, né, e ser juntado ali, ter dado esse start na história dos judeus ali, no caso, né? Só isso. Obrigado, irmão. Obrigado, pastor, pela colaboração. De fato, eles estavam diante de outros povos que tinham uma cultura maior, eram povos maiores do que eles, né? Tinham uma cultura maior também. A gente tem que lembrar que eles estavam exilados ali. Quando Moisés, depois do exílio, eles começam a falar, começa a tradição oral deles ali, né? Com maior detalhamento. E a revelação da parte de Deus é que nós cremos. E essa revelação da parte de Deus, que é a história verdadeira, assim nós cremos, confronta a narrativa de um outro ponto de vista, de alguém que é descendente de alguém que passou por aquilo, né? Mas que contou a história sob a ótica politeísta. Obrigado pela colaboração, é isso mesmo, a gente tem que ter em mente isso. Eles estavam lá e confrontavam com a verdade o que não estava dando crédito devido a Deus, que é o que é história, né? O que é fato, que nós aprendemos e que eles aprenderam também. Eu coloquei aqui, né? Nota no relato mesopotâmico, o herói fecha a porta, não é Deus que fecha. Já tinha falado sobre isso. A saída da arca, versículos 13 a 16. Temos mais 5 minutinhos, ver se dá tempo de... Então, o que acontece? Nós temos eu vou falar só sobre os versículos 13 a 16, irmãos. Não vamos ler, tá? A terra havia secado, mas ele espera pacientemente, olha lá, quase outros 2 meses, já tinha secado. Ele tinha visto que a água tinha baixado, estava tudo seco. Mas ele não saiu, é algo interessante. Ele ficou dentro da arca, observando. Ele não sai. Já estava seco, ele podia sair, mas não. Ele só saiu quando o Senhor dá a ordem. Ele fala, pode descer, você e sua família, agora vocês podem sair, vocês podem descer. Tá? Então, o que isso representa para nós? O que isso nos mostra? Fé e obediência. Necessária obediência, necessário paciência. Paciência para ouvir. É até difícil, né, entender isso, até porque a gente não tem dados completos aqui. Mas é até complicado entender alguém ver a coisa que já está propícia a você fazer e não ir lá e fazer logo. Já está pronto, eu já posso descer. Já está seco, eu estou vendo que está seco, por que eu não desço? Porque, poxa, quem me colocou aqui dentro é Deus. Eu estou me colocando na lógica, no ponto de vista dele, né? Quem me colocou dentro da arca, quem selou, quem fechou a porta, quem me deu as instruções até agora foi Deus. Não faz sentido agora eu fazer por conta própria. Tem que esperar. Cadê? Ele não falou ainda. E também a gente não sabe o que aconteceu ali, porque o texto ele resume muito. Pode ter tido maiores detalhes. Ele pode ter orado a Deus, Deus falado, olha, não é agora, guarda mais um momento. Assim como ele também pode não ter dito. Estar ausente aqui não significa que não aconteceu, só que eu não tenho permissão para dizer que aconteceu. A verdade é essa, por temor a Deus, para não falar uma coisa que não é bíblico. Pode falar, irmão. Depois de uma experiência dessa, eles deviam estar. Depois de uma experiência dessa, eles deviam estar. Peraí, preciso ver que mudou tudo. Também, né? Também. Então, nós temos aqui fé, obediência.
Aí Noé ficou mais de 1 ano dentro da arca. Eu coloquei ali 17º, segundo, só para poder não ficar parecendo que é 17 de fevereiro, que senão fica errado, né? 17 de fevereiro de 600, alguém lê isso daí? Não, não é 17 de fevereiro de 600, tá? Eu até coloquei ali idade de Noé. Eu ia até desenhar alguma coisa, mas eu lembrei que quando a gente desenha timelines e coloca aqui, fica horrível para ver. Ninguém consegue enxergar, né? E aí fala assim, não, manda o material depois, mas a gente sabe que na correria do dia a dia, muitos podem acabar não lendo e beleza, é melhor falar e todo mundo vai entender, né? Melhor do que desenhar. 17º dia do 2º mês do ano 600 da vida de Noé, é o que está escrito no texto. Até o 27º dia do 2º mês do 601. Então, 1 ano e um pouquinho mais de alguns dias, um pouquinho mais de um mês. Um pouquinho mais de alguns dias só, não foi um pouquinho mais de um mês. Então, nós temos isso. Aí foi o tempo que ele ficou dentro da arca, tá? Ele entrou, saiu, ficou esse tempo todo aí. Então, haja paciência, né? E haja água também. Reconciliação 8:20 a 22. Alguém pode ler esses últimos aqui? 8:20 a 22, por favor? E a gente não vai conseguir ir para o 9 hoje. A gente vai ficar para o próximo domingo. 9, 10 e 11 o próximo domingo. 8, versículos 20 a 22. Obrigado, irmão. Primeiro ato de Noé, então, é adorar a Deus. Agradecer, adorar. Falar, olha, Senhor, sou grato a Ti por isto, por esse grande livramento que o Senhor nos deu, por essa salvação, por tudo que o Senhor tem feito, por quem o Senhor é. Não é pelo que o Senhor tem dado, é por quem o Senhor é, a adoração, de fato. Aí, a resposta de Deus a essa adoração de Noé, a este sacrifício, a esta busca por Deus, é a resposta graciosa, esta confirmação da aliança dele. Fala, não vou fazer isso novamente. Então, nesse sentido, Noé tipifica Jesus, porque ele provê um meio de salvação, prover, né? Ao fazer sacrifício para apaziguar a Deus, é um tipo de Cristo, tá? E a reconciliação com a humanidade. Então, nós temos essa parte de reconciliação, de confirmação da aliança, que os versículos finais do capítulo 8 nos trazem, tá bom? E aí, irmãos, a gente pega essas aplicações práticas hoje, não vai dar tempo de eu ver os 9, 10 e 11, infelizmente, mas era necessário explicar, bem explicado aqui, tá? Os textos. Não é texto muito complexo, na verdade é texto simples, mas eu vejo tantas aplicações práticas nesse texto que eu gostaria de ter passado da forma que eu passei, né? Acabou o horário. Da forma que eu passei aqui, tá, para vocês. Explicado a aplicação prática, explicado como é que Deus trata com o ser humano, como ele vê essa questão do pecado, que ele não está satisfeito, que não é satisfação para ele ver. Se ele não fez nada ainda, por causa da paciência dele, como Pedro relata, por causa da longanimidade do Senhor, que ainda está dando o tempo para que as pessoas se arrependam. É isso, é a misericórdia de Deus. Assim como foi naqueles dias, é hoje também e será no fim. Segundo as próprias palavras de Jesus, lá em Mateus 27, que ele fala, olha, está todo mundo fazendo o quê nos dias de Noé? O meu retorno, Jesus fala, vai ser igualzinho naqueles dias lá, vai ser de surpresa, está todo mundo tranquilo, está todo mundo fazendo tudo de boas, e de repente veio repentina destruição, até que Noé entrou na arca, ele e a sua família, fechou, acabou, veio destruição, da mesma forma aqui, né?
é o que o Senhor estava passando para a gente, instruindo a gente. Então, é tempo de meditação nas lições práticas que nós obtemos ao ler esse texto, para aplicação nossa. Perguntas que devemos fazer para nós mesmos. Como anda a minha fé? Eu obedeço? Eu tenho paciência? Tem várias perguntas que eu posso fazer para mim mesmo, que o texto me faz. O texto pergunta para a gente isso. Quando você olha para esse texto, você fala: eu tenho tido fé em Deus? Eu tenho escutado Deus? Eu tenho obedecido a Ele? Eu tenho confiado inteiramente no Senhor? Eu tenho confiado que o que vai acontecer pela vontade dEle, Ele está no controle de todas as coisas e que no final tudo vai ficar bem? Essas são perguntas que precisam ser feitas para nós mesmos, cada um no seu particular. Eu não vou perguntar para cada um aí. Cada um faça no seu particular e medite nisso durante o domingo aí, daí a semana. Tá bom, irmãos? No domingo que vem, a gente volta para o capítulo 9 em diante e vai começar a história de Abraão lá na frente. Vou ver se eu consigo encaixar também, tá bom? Vamos orar para finalizar? O presbítero Ciro pode fazer a oração para finalizar? Graças te damos, Senhor, pela Tua palavra que vai nos ensinando através da história, através dos acontecimentos, através das alianças que o Senhor fez desde a criação, Senhor, e que isso tem refletido na nossa vida hoje, muitos anos depois. Obrigado, Pai, pelo ensino, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos revela, Senhor, a Tua vontade, nos revela, Senhor, o que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Senhor, a colocar isso em prática. Ajuda-nos, Senhor, a viver isso e ser testemunhas vivas, Pai, do que o Senhor tem feito, tem nos ensinado através da Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Bom domingo.